Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você no TPM Podcast. Mais um TPM especial e essa temática que nós estamos trabalhando, teologia, prática e mentoria, e de maneira específica estamos trabalhando a questão da religiosidade e da graça. Nós já tivemos aqui pessoas especiais, pessoas maravilhosas, que trouxeram ensinamentos fantásticos para nós. E hoje nós estamos dividindo a tela com o nosso querido Jonatas Crisóstomo, lá da Igreja Presbiteriana de Natividade. Querido Jonatas, muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui, que você se sinta bem aí, aqui nesse ambiente virtual e que Deus possa usar você grandemente aqui em nosso TPM Podcast. Muito bem-vindo, Jonatas. Ô, irmão Paulo Emílio, graça e paz. Um prazer poder participar desse podcast. Um prazer poder conversarmos sobre esse tema tão relevante para o nosso tempo, né? É tão relevante que a gente convive com isso face a face, todos os dias, nas nossas comunidades, né? É um privilégio e eu espero que, nesse tempo que a gente passar junto aqui, o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações e que a gente consiga aí contribuir para um esclarecimento maior para aqueles que nos ouvem, tá bom? Beleza, Jonatas. Jonatas, fala aí um pouco de você. Você hoje está em natividade na Igreja Presbiteriana e o que mais que a gente poderia falar para o pessoal te conhecer? Nós temos ouvintes em vários lugares, nós temos pessoas que nos apoiam em vários lugares, pessoas especiais, pessoas maravilhosas, os nossos parceiros estão aí e eles sempre assistem o podcast. Fala um pouco aí sobre você, Jonatas. Pois bem, meu amigo. Como você disse aí, Jonatas Pacheco Crisóstomo, começando a caminhada pastoral há 1 ano e meio, né? Fui ordenado tem 1 ano e meio. Fui enviado aqui para a Igreja Presbiteriana em Natividade. E pai do Gabriel, com 19 anos, casado com a Priscila há 23. Cara, vivendo aqui as promessas de Deus para a nossa vida e para a Igreja do Senhor, né? Servo do Senhor, cara, não tem muito de falar sobre mim, tenho mais que falar sobre o Senhor que está operando nas nossas vidas aí, e graças a Ele, o Senhor tem conseguido, assim, usar a gente como instrumentos, né, de transformação por meio da palavra dele na vida da gente. Graças a Deus por isso, cara. Que maravilha, Jonatas. Uma alegria ter você aí, saber dessa caminhada sua, apesar de curta, mas uma caminhada que tem trazido frutos para o reino de Deus, né? Isso é muito importante. Então, Jonatas, a temática nossa é sobre religiosidade e graça. Nós já trabalhamos vários podcasts, essa temporada é a 2ª temporada, e eu queria que você definisse ambos os termos. O que é religiosidade e o que é a graça? Então, rapaz, aquilo que era para ser bom, né? Ao longo do tempo, tem se tornado uma problemática para a igreja, né? Porque a religiosidade ela vem da palavra religião, do latim religare, que é fazer essa conexão, né, entre Deus e o homem. E ao longo dessa história, vai nascendo essas nuances. E uma delas é essa religiosidade, mas nessa nuance negativa, né? Que cai nesse contexto negativo aí, que ao invés de levar a gente até o Senhor,
conectar a gente ao Senhor, transformamos aquilo que era bom em algo mecânico, automatizado, né? Aí a religiosidade vai trabalhar essa perspectiva de cumprimento, né, de regras. Ao invés de vivermos para a glória de Deus, nós vivemos para a nossa glória. A gente quer atingir metas, a gente quer ter méritos, a gente quer agradar a Deus por meio de obras, a gente quer fazer tudo certinho para mostrar algo em nós que às vezes a nossa vida comum não demonstra. Aí a religiosidade vai trabalhar isso. Jesus definiu isso muito bem ao olhar para os fariseus, né? E em alguns momentos chamá-los até de sepulcro caiado, né? Por fora aquela beleza, mas por dentro podres, né? Então a definição dessa religiosidade nesse contexto negativo é o fato da gente querer fazer por merecer ou cumprir algo, né? Algo até que é bom, né? Fazer coisas que são boas, mas que não nos faz merecedores de nada eterno e nem das bênçãos do Senhor. Religiosidade, assim, em poucas palavras, se define nessas poucas palavras aí. Já a graça é um contraponto, o contraposto disso totalmente, né? E é engraçado, porque eu tenho percebido que às vezes as pessoas rejeitam até a graça por conta de uma religiosidade. Né? Porque assim, a graça é esse favor imerecido. Não há nada em nós, não há nada que possamos fazer, não há nada que podemos cumprir que vai fazer com que a gente mereça a graça. A graça é esse presente dado por Deus na pessoa do Filho, aplicado pelo Espírito Santo por meio da palavra em nós, sem nenhum merecimento. E eu amo e concordo plenamente quando Paulo vai dizer para nós que ele nos amou quando nós não merecíamos, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? A graça, ela nasce nessa podridão do homem, né? Nessa morte, nessa destruição do homem por conta do pecado, e esse espírito vivificando o homem sem ele ter ação nenhuma, né? Não dava nem para levantar o dedo para dizer se eu estou aqui, me veio aqui, não tinha nenhuma ação. A graça é esse favor, esse presente merecido. Mas que além de ser graça e favor imerecido, um presente para nós, custou muito caro na eternidade, né? Custou o sangue precioso do nosso Redentor, né? Custou o desvaziar de um Deus soberano que controla tudo e todos, aí ele se esvazia de toda a sua glória e na forma do Filho, na forma humana, na pessoa do Filho, vem ao nosso encontro. Graças é esse presente imerecido para nós. Isso é uma maravilha, pena que a gente está sendo catequizado ao longo da nossa vida cristã, que a gente tem que fazer algo para merecer ela, né? É triste porque é um fardo que a gente não consegue carregar, né? Aí você vê Jesus lá em Mateus 11, né? Troca o seu jugo pelo meu, que é suave, né? E a gente quer fazer algo para merecer aquilo que o Senhor nos presenteou. Então, beleza. Você definiu muito bem, você colocou um paralelo aí bem interessante. Você falou aí que muitas vezes a própria religiosidade humana é um empecilho para a pessoa receber a graça de Deus, né? Porque ela fica achando que ela merece alguma coisa, quando na verdade a graça é um favor imerecido, né? É um presente. Você usou bem aí a palavra
palavra no original grego é esse aí, é esse presente que a gente recebe sem a gente merecer. Agora, Jonatas, como que a religiosidade se manifesta na vida comum do cristão e faz com que as pessoas não consigam entender a graça por causa da religiosidade? O que acontece? Quando a gente fala de religiosidade, a gente está puxando para dentro do nosso arraial mesmo, né? Eu espero que a gente trabalhe isso mesmo, porque não estamos falando de quem está perdido lá fora. Nós estamos falando para aqueles que acham que estão dentro, ou pelo menos cumprem a regra dos que estão dentro, e automaticamente anulam aquilo que o Senhor fez por nós, né? Eu penso que ela se manifesta, muitas das vezes, nesse egocentrismo do homem, né? A gente... rapaz, eu não sei o que é isso, é fruto do pecado mesmo, um desejo de fazer por merecer. Sabe, quando a gente está lá fora, perdido, a gente consegue ver a graça perfeitamente. Você está lá perdido, de repente o Espírito te encontra, abre os seus ouvidos, você começa a ouvir a palavra do Senhor, aquilo que você ouviu a vida toda do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, das igrejas que você frequentou, mas aquilo não entrava. De repente os ouvidos são destapados. De repente o seu olhar para a igreja muda. E aquilo que você estava lá fora, que você conseguia ver lá dentro, sendo manifesto, por meio da palavra do Senhor sendo pregada, por meio dos louvores cantando Cristo, a beleza de Cristo, o amor dele. De repente você está dentro, e quando você está dentro, você para de ver essa graça. Na maioria das vezes, a religiosidade vai se manifestar dentro da nossa própria comunidade. Uma vez alcançados, o coração, esse coração sedento, esse ego, né, inflado que a gente tem, faz com que a gente passe a fazer agora coisas para mostrar para quem está fora, ou até mesmo para quem está dentro, que a gente merece estar ali, que a gente fez por merecer, por ser encontrado pelo Senhor, que o fato de eu estar domingo na igreja já que a celebração, o culto de domingo é uma das maiores manifestações da comunhão dos santos, né? Então eu estou ali, então eu já sou melhor do que muitos por estar ali. Só que quando eu estava lá fora, eu via a graça perfeitamente me alcançando. Quando algo dava errado na minha vida, eu tinha tudo para dar errado, e de repente a página branca estava de manhã cedo sobre a minha cama, aquilo que eu não via outrora, que eu achava que era o último dia da minha vida, de repente eu amanheço com um caminho para percorrer. Aí eu vi a graça, para dizer, é o Senhor, é o Espírito Santo me conduzindo. Eu entro para dentro da comunidade, eu começo a viver a vida cristã, eu começo a anular essas coisas, eu começo a fazer as coisas para merecer, eu começo a jejuar para que Deus chegue para mim, que o Senhor derrame o seu poder, eu começo a fazer coisas para abrir caminho para o Senhor. É muito engraçado, porque quando eu falo isso, e eu estou falando de mim aqui, tá? Uma boa parte disso é de mim, porque eu tenho que me vigiar para não me transformar num religioso vazio. Então, eu estou falando de mim. Tem hora que eu vejo o que Deus está fazendo em nós e através de nós, que eu fico como aqueles discípulos atravessando lá o mar. Como eles tinham preparado um barquinho para Jesus atravessar, né? Os versículos antecedentes vão dizer que uma nova multidão chegou e viu um barquinho, falou assim, ele deve estar aqui, porque o barco está aqui. Só que os discípulos já tinham atravessado num barco e o Senhor já estava caminhando sobre as águas. E aí eles olham para o Senhor caminhando sobre as águas e acham que é um fantasma. A religiosidade faz isso com a gente. A religiosidade faz com que a gente
observe a graça de Deus sendo manifestada sobre as nossas vidas e nos assusta achando que é algo que é um fantasma, que é algo que não poderia acontecer, ou quando acontece é algo que eu fabriquei, eu fiz de tudo para que aquilo acontecesse. Se eu não tivesse feito isso ou aquilo, não tinha acontecido. Ô, Jonatas, é que você está falando aí umas coisas muito legais e eu acho que a gente precisa mastigar um pouco elas aí, porque as pessoas, quando elas vêm para Cristo, muitas vezes o que é ensinado para elas é que a vida com Deus e os frutos de Deus dependem da ação dela e não da graça gratuita, né? Maravilhosa de Deus. E quais são os ensinamentos que têm produzido esse tipo de mentalidade na cabeça de muitos cristãos? Rapaz, para responder essa pergunta, eu gostaria de usar aquele contexto onde Moisés... Vamos assim, pegar pesado onde é o ponto fulcral do negócio. Quando Moisés sobe o monte, e aí Moisés demora lá em cima, né? Moisés demora, o povo está impaciente, e aí o povo quer Deus. O povo quer um Deus palpável, ele quer ver. E aí eles viram para Arão e dizem, né? Arão, nos dá Deus. E aquele bezerro estava no coração de Arão. Eu acho que hoje, na maioria das vezes, os próprios líderes, em seus ensinamentos, têm levado o povo, às vezes sem perceber, às vezes não com maldade, tem levado a própria comunidade a abandonar a graça e viver os antigos rudimentos, como Paulo fala aos Gálatas, né? Ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou, né? Vista a cruz de Cristo, ele é ressurreto, e agora voltando aos rudimentos antigos da lei. Eu acho que são esses ensinamentos de que aonde de um só emana todo poder, são coisas básicas e fluviais que às vezes acontecem dentro da própria igreja, vindo dos próprios líderes, que vai ensinando a igreja a depender de uma pessoa, depender de uma coisa. Então, se o pastor não está num aniversário, o aniversário não é a mesma coisa. Se não for a oração do pastor, também não funciona. Eu acho que a religiosidade ela começa nessas coisas. Você quer ver outra coisa que também essa parte da liderança e uma parte que já vai para a membresia. Quando o líder perde o foco e a igreja para de entender a missão dela, que é edificar os de dentro e alcançar os de fora, e começa a dar valor mais às coisas do que às vidas, do que às pessoas. Esses ensinamentos, eles estão diariamente vindo na nossa mente, nós mesmos, líderes. Se a gente não vigiar, a gente passa isso para a nossa comunidade. São pequenas coisas que eles vão vendo dessa liderança e isso vão crescendo dentro da comunidade. Depois, quando o líder ele acorda, ele quer apontar para a comunidade, a minha comunidade é muito religiosa, mas na verdade não é. Partiu dele próprio. Então, são ensinamentos que vêm do alto, sabe? Vem do líder, e vai passando essa visão do líder de adorar coisas, fazer tudo por coisas e não por almas. Vai levando o povo, esse líder que as coisas só acontecem quando ele está na igreja, quando não está, dá tudo errado. Vai levando a igreja a criar uma cosmovisão religiosa vazia, onde eles dependem do líder, e a partir dessa dependência do líder, eles começam a depender de qualquer coisa.
Você entendeu? A religiosidade, para mim, interna dentro da igreja, nasce, se manifesta dessa forma, vem desses ensinamentos. Eu acho que quando a igreja ela perde a sua noção de missão, quando ela não sabe para onde que ela vai, né? Eu gosto muito de uma analogia que eu ouvi, eu esqueço, eu não sei se foi o Ferguson, né? O Sinclair Ferguson, que usou essa expressão numa pregação que ele fez na Fiel. Ele disse que, imagina a gente chegar às vezes quando a gente está liderando uma igreja, a gente leva a igreja a ir para lugar nenhum. Em que sentido? É como se a gente estivesse num avião que a gente nunca pilotou, não sabe pilotar. Você convida aquela igreja para entrar dentro daquele avião e você vai fazer a sua apresentação. Você vai pegar e vai falar assim: ó, não sou piloto, não sei para onde a gente vai. Vocês entram aí, botam o cinto de segurança, eu vou lá para frente, vou tentar ligar a máquina e a gente vai tentar voar. A religiosidade nasce disso. Ela nasce assim, de não saber o que tem que fazer, para onde nós vamos, quem nós adoramos. A gente começa a fazer, adorar coisas. Começa a repetir o que é feito em outros lugares, não é isso? Tem isso também, né? O que a gente chama de corpo deficiente, né? Aí precisa de uma bengala, né? Aí faz dessa bengala também o seu, né? Eu falo com os irmãos aqui da igreja o seguinte: tem muitos irmãos, aí eu, né, põe amor nas minhas palavras, como eu costumo dizer, né? Põe amor nas minhas palavras, mas tem muitos irmãos que eles acham que essa religiosidade aflora tanto neles, eles se sentem igreja só eles, né? Então, assim, eles são a igreja, né? Ele é a igreja, né? Ele não é o templo do Espírito Santo, ele é a igreja. Aí você vai explicar que a igreja está dentro desse processo do plural, do pluralismo, no sentido de que tem que ter mais pessoas unidas no mesmo propósito e tudo mais. Eles carregam em si aquela fala de... Se eu fosse fazer um diagnóstico, né? Se fosse fazer um diagnóstico, o diagnóstico é sempre aquilo, né? Eu faço assim, né? Eu sou bom nisso, eu aprendi assim, né? As coisas acontecem porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo. São os diagnósticos que a gente vai vendo dentro das nossas próprias igrejas, cara. Dentro das nossas próprias igrejas. E aí, isso é igual um câncer, né? Eu não sei se o pastor tem essa perspectiva. Para mim, é igual um câncer. Se você não tratar e cuidar rápido, ele alastra. E mata. Você entendeu? Mata. Ele alastra. Assim, eu sofro muito por não ter experiência, igual o irmão tem ao longo da vida, como pastor. Estou começando agora, aí eu chego numa comunidade e você não sabe se os que permaneceram são as testemunhas fiéis que manteram a igreja ou se eles são os que mataram a igreja por conta de uma religiosidade. Olha só, não é isso? Você leva ano, né, para você olhar, observar e falar assim: não, peraí, que esses aqui são os remanescentes fiéis. Ou esses daqui são aqueles religiosos que, a preço de um nome familiar, a preço daquilo que aprenderam, daquilo que eles querem que a igreja seja igual ao longo da vida, ninguém permanece, não frutifica, não caminha, os filhos não ficam, os netos não ficam, e só ficam eles. Vai envelhecendo a igreja, e quando você faz um funeral é -1, porque o hall de membro ele nunca sobe, ele só desce pela morte e o falecimento das pessoas. Para mim é uma religiosidade. Porque, cara, o maior anseio meu é ver meu filho na igreja. Maior anseio. Então, se eu estou numa igreja que eu estou vendo que o filho não está ficando, que o meu neto não está ficando, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que mudar. Aí você vai falar: mas vou mudar por quê? Sempre foi assim.
E deu certo. Aí você fala assim, mas deu certo como? Deu certo para meia dúzia. Deu certo para 10, para 12. Mas Deus não chamou a gente para liderar 10, 12. Deus chamou a gente para liderar multidões. Alcançar multidões de pessoas. Beleza, beleza, beleza. Que coisa boa, muito conteúdo aí, ó, conteúdo desafiador hoje no podcast. Você que está assistindo o podcast até agora, compartilhe, deixe o seu like e envie esse podcast para várias pessoas, para sua lista de contatos, porque aqui você está sendo desafiado a uma vida sem religiosidade. E a vida sem religiosidade significa que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Jonatas, as pessoas não querem abrir mão dessa filosofia. Eu sempre fui assim, meu avô sempre foi assim, meu pai sempre foi assim, e eu não posso mudar. O que é que você diz aí para pessoas, líderes que não querem mudar? Qual a palavra que você dá para eles? Rapaz, antes da gente entrar nesse ponto, a religiosidade é essa tentativa desenfreada de conquistar Cristo, né? A religiosidade, grava isso. A religiosidade é a tentativa desenfreada de conquistar Cristo. Só que não somos nós que conquistamos ele. É ele que nos conquistou. É ele que morreu por nós. Então, se eu não quero abrir mão, eu estou totalmente fora da graça. Porque a graça é eu abrir mão de mim mesmo. Eu tenho que me perder em mim para que eu ache Cristo em mim. Então, a pessoa que fala assim, não, eu aprendi assim, meu pai foi assim, seu pai foi uma bênção, seu avô foi uma bênção no tempo dele, a sua mãe foi uma bênção no tempo dela, só que agora você está vivendo o seu tempo. Né? O seu tempo, eu costumo dizer na igreja aqui, que assim, né? As nossas igrejas são bem tradicionais. Então, você tem que ter cuidado com o que você vai falar, ainda mais eu que sou assim meio igual o Ganizé, né? Eu falo com mão, eu ando para cá, eu ando para lá, eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras para não prejudicar a verdade que eu vou falar por conta do efeito que meu próprio corpo e a tonalidade da minha voz traz. Eu falo assim, irmãos, nós estamos vivendo um novo tempo de Deus para a nossa comunidade. Eu sei que o novo de Deus é Cristo ressurreto, sentado à direita do Pai, mas ele tem os tempos dele para a sua igreja. E aí, a preço de viver algo que foi me ensinado, rapaz, os marcos a gente não apaga, a gente não tapa eles, a gente não destrói os marcos. Os marcos ficam aqui nos nossos corações, a gente vai sempre lembrar. Mas a gente tem que estar disposto a ser mudado. Porque essa é a perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, mudar pessoas, moldar corações, metanoia, mudar a mentalidade. Então, se você tem um irmão na sua igreja que diz, não, eu não quero mudar, ele está totalmente fora da graça. A gente tem que avisar para ele o risco que ele está correndo. Irmão, você está correndo um risco de vida eterna. Porque a perspectiva do Evangelho é a perspectiva de mudança. Você tem que estar aberto para mudança. E eu costumo dizer que na igreja, assim, irmãos, tudo que eu falar, se não tiver amparo bíblico, você joga no sacritel furado. Agora, se eu falar, tiver amparo bíblico, se eu te mostrar na Bíblia, confia. Vem comigo, vamos viver o novo, esse novo tempo que a gente tem aqui no Senhor, para a gente viver. Então, assim, se não abre mão, a primeira coisa que a gente pode identificar numa pessoa que se diz crente e que não abre mão dessa religiosidade, não quer viver um novo tempo de Deus para a vida delas, para a vida da comunidade, para mim, certamente, essa pessoa está tentando conquistar Cristo e não foi conquistada por ele. Beleza, vamos lá. Agora, o que dizer para esses líderes? O que é que eles precisam fazer para tentar reverter a situação
do que a religiosidade fez com a igreja? Eu acho, na verdade, o que eu vou falar a partir de mim. Eu acho que ao longo do nosso tempo, a gente tem amontoado coisas no nosso coração, seja o que for, com conhecimentos maravilhosos, com honrarias, com pós-graduações nisso, naquilo, que é muito bom, que é top demais, o conhecimento, e ele é bem-vindo, ninguém tira de nós, mas esse conhecimento ele tem que se tornar prático na nossa vida. Eu acho que no nosso tempo que nós estamos vivendo com líderes extremamente sábios, que ao longo da sua vida, da sua caminhada cristã, ganhou muitos conhecimentos, mas deixaram de viver na prática, deixaram de aplicar na sua própria vida. Eles têm a metodologia correta para um membro viver, mas não cabe para eles viverem. Eu acho que hoje eu falo para mim isso aqui, e eu quero que o Senhor jamais tire esse pensamento do meu coração, da minha mente. Para mim é muito gostoso quando eu vou pregar um texto, uma vez que eu prego para o série, e eu já tenho os textos, a série nasce dos textos. E aí eu vou pregar uma série, eu tenho que pregar um texto que eu não vivo ele, ou pelo menos eu tento viver e não estou conseguindo, eu vou fazer um ponto de contato entre o texto e a minha comunidade. Eu digo assim, irmãos, está aí um texto que se eu pudesse eu não pregaria hoje. Porque eu não consigo viver esse texto. Não estou conseguindo. Vamos aprender isso junto? E aí depois vocês me dão um feedback no final do culto, que às vezes você está vivendo isso, aí a gente aprende junto, você passa para mim. Eu acho que falta, irmão, é a gente conectar a nossa vida, a comunidade. Eu acho que esse patamar de que... eu não consigo ver assim, sabe? Eu não consigo ver o líder um patamar acima da comunidade. Eu acho que o líder está um patamar abaixo da comunidade. Sabe por quê? Porque o líder tem que servir a todos. Você entendeu? Então, se eu estou acima da comunidade, a comunidade vai me servir. Se eu estou um patamar abaixo da comunidade, eu sirvo a comunidade. O Senhor fala que o maior é o que serve. Então, eu acho que o que a nossa liderança precisa hoje, talvez, seja o que incomode alguns, quando eles olham para um líder que vive um patamar abaixo da congregação. Ele é servo de todos. E aí, quando o irmão vem com um dilema muito grande, ele tem a oração bíblica para fazer, ele tem um ensinamento bíblico para dar, e ele tem um testemunho de vida para dizer, cara, eu estou passando por isso também, ou eu passei por isso, e aqui, no Senhor, eu consegui vencer isso aqui. Eu acho que é isso, nós estamos há uma liderança muito distante, está muito fácil a gente apontar, eles são religiosos, eles são tradicionais demais, mas o quanto nós estamos no meio deles, apontando para eles, dizendo assim, cara, a gente precisa fazer isso aqui. Você entendeu? Hoje é muito fácil, o Paulo Emílio e o irmão tem muito mais experiência do que eu. Hoje é muito fácil você ver um pastor em destaque, e aí eu olho Judas indo trair Jesus, e para que o exército soubesse quem é Jesus, tinha que dar um beijo nele, porque ele se parecia com todo mundo que estava ali. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vejo também assim, sabe, Jonatas? Eu vejo que os líderes, eles acham que estão acima da igreja. Eu vejo os líderes, muitas vezes, que não têm coração quebrantado, não têm a coragem de dizer isso daí que você deu a dica. Irmãos, olha, eu não estou vivendo isso, eu preciso aprender a viver isso aqui e precisamos caminhar juntos. Eu acho que essa mentalidade humilde, essa mentalidade quebrantada, vai produzir um novo tipo de líder, um novo tipo de líder cristão. E vai, logicamente, gerar na igreja
um quebrantamento, que ela vai olhar para o cara que está lá na frente e vai dizer assim, ó, aquele cara ali é de carne e osso, aquele cara ali é gente como eu, aquele cara ali tem problemas como eu tenho. Então, certa vez, você está falando aí, mas certa vez eu estava numa igreja e eu estava ministrando sobre isso e quando eu terminei de ministrar, eu falei assim, irmãos, belisca aqui em mim alguém, sai do seu lugar aí e vem me beliscar aqui. Aí uma pessoa foi lá e me beliscou. Eu falei, tá vendo aí, irmão? Eu sou igual a você. Eu sou feito da mesma estrutura que você é feito. Eu não sou nem um pouco melhor do que você. Eu tenho dificuldades, eu tenho outros pecados que também me deixam mal, que também me impedem de praticar a palavra. Então, eu sou dependente da graça, como vocês também são. Eu acho que essa visão da liderança é uma visão impactante para o elemento da religiosidade. Beleza. Agora, qual o outro conteúdo que nós vamos dar para as pessoas, para os líderes, para eles entenderem a graça? O que você falou agora foi deles vencerem a religiosidade. E para eles ensinarem a graça, porque é muito fácil dizer a graça é um favor imerecido. Isso aí está decorado na teologia. Mas em termos práticos, como é que a graça pode se manifestar no ministério de uma pessoa? A gente vê isso na vida de Jesus, né? Jesus, ele vem e os embates dele com os religiosos não era porque ele pregava ao contrário do que estava escrito. Era porque ele vivia na prática o que estava escrito. Então, para mim, a graça na prática é quando, de fato, a gente vive ou tenta viver aquilo que a gente ensina. Eu acho que não existe uma outra metodologia melhor do que essa. Ter ouvidos atentos para ouvir, ter coração quebrantado e sincero para dizer que não sabe, que vai aprender, que de fato eu entendi errado, não era bem aquilo que eu gostaria de falar, porque eu acho que hoje em dia a gente prefere ganhar por um argumento bom do que ter paz e dizer que de fato eu estava errado no meu pensamento. Então eu acho que a graça ela se manifesta quando a graça na vida do líder ela se manifesta na prática quando a igreja olha para ele e fala assim, cara, eu quero ser igual a esse cara aí. Eu acho que, além de ser um favor imerecido de Deus para nós na pessoa de Jesus, além de ser um presente, a gente precisa abrir esse presente, vestir esse presente e andar com esse presente para todo lado, para que todo mundo olhe e fale assim, pô, é graça mesmo. Sabe? Eu vejo... E assim, a gente lida com dois tipos de religiosidade, né? Pelo menos assim, nesse pouco tempo de experiência que eu tenho notado dois tipos de religiosidade. Os religiosos pela tradição são... Porque, assim, eu tinha até comentado com você um dia, né? Acabei que eu não pesquisei para saber quem, de fato, quem era o teólogo que diz, né? Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem e a tradição, a fé viva dos que já morreram, né? A tradição, ela é boa. O problema é que as pessoas não estão vivendo uma tradição.
pessoas estão vivendo um tradicionalismo, um achismo. Então, alguém que passou antes de mim diz que algo, eles não conferiram para ver se era bíblico, é uma fraseologia bonita, eles tomam aquilo para eles e que agora querem viver aquilo. Aí quando chega alguém que mostra na Bíblia que, cara, isso aí não é bíblico, isso aí você está mutilando a igreja com essa fala. Não, mas fulano falou. Rapaz, pode ser eu, pode ser o Paulo Emílio, pode ser um do escalão mais alto. O que emana para nós a nossa fé, a nossa regra de fé e prática, é isso aqui, cara. É a Bíblia. Então, assim, não importa quem falou, se você está mostrando na Bíblia que aquela fala é uma fraseologia, é bonita, mas não é bíblica, está na hora da gente mudar. E existe o religioso metodológico. Tá? Eu tenho lidado com pessoas assim. Só funciona se for dentro daquela metodologia. Daquele quadradinho. Isso. Só funciona. Cara, não dá para botar um Deus que é soberano, temporal, dentro de uma caixinha e achar que ele vai agir só dessa forma. Você está entendendo? O que a gente não pode fazer é andar sem visão. Né? Então, eu acho que o líder, ele se torna religioso e ele prega uma religiosidade quando ele não tem a visão de Deus. Ele tem a visão dele, e às vezes a visão dele é boa, mas não é de Deus. Está entendendo, irmão? A gente não precisa ter a visão boa. A gente precisa ter a visão de Deus. Porque a nossa visão pode ser a melhor visão para a igreja. É falha, é humana. Só te cortando aí um pouco, Jonatas, certa vez eu vi um vídeo do pastor Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Ele disse assim, certa vez perguntaram para mim qual era a visão da Igreja Batista Central. Aí ele falou assim, a visão da Igreja Batista Central é a visão de Jesus. Quer dizer, a gente não tem visão, A visão da igreja é a visão de Jesus. Quer dizer, o que é que Jesus quer que a igreja seja? É aquilo que ela vai ser. Então, o que é que Jesus quer que a igreja faça? É aquilo que ela vai fazer. Então, entender esse princípio é muito importante para a gente mudar, muitas vezes, nossa perspectiva. Você que está nos assistindo, se você não deixou o seu like até agora, deixe e compartilhe esse podcast. Podcast desafiador, hein? Desafiando pastores, desafiando líderes a mudarem, a serem humildes, com o coração quebrantado, porque assim a graça vai fluir. Uma coisa legal aqui desse podcast, Jonatas, estou dizendo para você e para os nossos ouvintes aí, é que cada pessoa que vem aqui traz algo diferente, traz sempre algo legal, cara, é interessante. A temática é a mesma, mas a abordagem sempre é diferente. Isso aí me deixa muito feliz. Cara, muito feliz. Agora, Jonatas, para a gente terminar a nossa conversa, qual o conselho que a gente dá para um membro da igreja que está vivendo com líderes que estão ensinando para eles religiosidade e não graça? Qual o conselho que a gente daria para esses crentes? Olha, em João capítulo 10, Jesus vai usar uma parábola e ele vai dizer que aquele que não entra pela porta, né, é ladrão, é salteador. Se um líder não prega Cristo, se um líder não tem um coração quebrantado, humilde, se um líder ele não manifesta, sabe,
o perdão, não sabe perdoar, se você não consegue ver nas palavras dele que aquela palavra que ele está pregando está corroendo ele, está machucando ele, está confrontando ele, e ao mesmo tempo que está confrontando, está consolando também. Se esse membro não vê no seu líder, sabe, um coração grato a Deus pelas mínimas coisas que estão acontecendo na comunidade, é só murmuração, é só reclamação. Se esse irmão ou essa irmã não está vendo no seu líder um arrependimento contínuo, sabe, um quebrantamento, sabe, uma vida sem orgulho espiritual, não porque eu oro muito, não porque eu leio muito, não porque eu... Se eles não olham para o líder e não vê uma devoção na prática, porque amar Deus é amar pessoas. A Bíblia diz que mentiroso é aquele que diz que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê. Se um crente não olha, não vê isso no seu líder, você tem que fugir dele. Ele é ladrão, ele é um salteador, como Jesus diz em João 10. Ele não entrou pela porta, porque se um líder ele entra pela porta, que é Cristo, o mínimo que ele vai esboçar na sua vida, o mínimo, é esses aspectos de humildade que Jesus nos ensina. Porque não tem como, rapaz, a gente não buscar isso para a nossa vida e só ensinar isso. É incoerente. É incoerente. Deixa eu falar um negócio. O mundo, o perdido lá fora, ele não está nem um pouco preocupado com a nossa doutrina, ele nem sabe o que é doutrina, ele não sabe nem o que é os 5 pontos do calvinismo. Ele não sabe nada disso. Ele está preocupado se nós vamos amar ou não. É isso que ele está preocupado. E Jesus disse isso para nós. Ele disse, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amarem uns aos outros como eu vos amei. Então, se o seu líder não esboça isso, se ele não vive esse amor, irmão, foge dele, corre dele. Né? Se você é um presbiteriano, procura uma outra igreja presbiteriana. Se você é um batista, procura uma outra batista que certamente vai ter na sua igreja. Busca outra, irmão, porque certamente Deus não levantou esse líder, porque um líder de pé é um líder caído diante de Deus. É um líder rendido diante de Deus. Eita glória! Eita palavra pesada, é isso mesmo. Um líder de pé diante de Deus é alguém que já caiu diante de Deus, né? Alguém com o coração quebrantado, né? Humilde. Que legal, muito legal, muito legal. Agora, Jonatas, finalizando, começamos com religiosidade e graça e agora vamos terminar com apenas graça. Se você tivesse que dizer uma palavra de graça para alguém que está sedento e está procurando encontrar esse Deus, essa graça, o que é que você diria para essa pessoa? A graça... Não, veja bem. É só um detalhe que eu me esqueci aqui da minha fala. É que essa pessoa ela já viu muitos líderes safados, muitos líderes soberbos, orgulhosos, que não têm coração quebrantado, e ela continua sedenta de graça. E você também é um líder da igreja. Qual é a palavra que você daria para essa pessoa? Então, a primeira coisa é o que a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não importa o quanto você foi machucado, não importa o quanto você foi mal ensinado. Os próximos que virão depois desses líderes, talvez serão líderes que o Senhor estão enviando. Então não adianta querer, por conta de um, não querer viver a graça que está sendo derramada a partir desse líder.
Os Salmos, tem uns Salmos, eu me fugiu da minha memória, não sei se é Salmo 63, que ele diz que a graça é melhor do que a vida. Ô, irmão, nós estamos tentando viver uma vida maravilhosa. Nós estamos tentando viver uma vida certinha. Ô, irmão, nós estamos tentando viver um casamento perfeito. Nós, líderes, pastores, estamos tentando viver uma liderança perfeita. Deus não nos chamou para sermos perfeitos. Deus nos chamou para ser rendido a Ele. Deus não está à procura de uma liderança perfeita. Deus está à procura de corações que estão rendidos a Ele. Deus está à procura de famílias rendidas a Ele. Deus está à procura de crentes em Cristo Jesus rendidos a Ele. Então, se eu tenho uma fala que vai definir graça para nós, é a própria palavra graça. A graça é melhor do que a vida, o salmista disse. Maravilha, maravilha, maravilha. Abandona esse negócio, né, rapaz? Abandona esse negócio. Coisa linda, hein? Coisa linda, gostei demais. Jonatas, estamos terminando nosso podcast. Uma alegria muito grande receber você aqui. Foram, assim, minutos maravilhosos de crescimento. Eu tenho a certeza que os participantes desse podcast foram muito edificados e líderes foram desafiados. Isso é maravilhoso. Então, Jonatas, olha, diz pra gente aí a última palavra. Como um pastor amigo meu diz, a última martelada que você vai dar aí sobre graça e religiosidade pra gente encerrar. Aqui, não sei se eu posso falar isso ao vivo, posso? Mas diga bem, Depende. Põe amor nas minhas palavras. Põe amor nas minhas palavras. Olha aí, gente, olha. Põe amor nas palavras do cara, hein? Põe amor nas minhas palavras. Como o Jurandir fala, faz direitinho, faz direitinho. Rapaz, a gente sempre vai ser levado a se moldar a parâmetros humanos. Sempre. Fuja disso. Uma vida que foi resgatada da morte, do pecado, o parâmetro dele não é mais terrestre. O parâmetro dele não pode ser o Jonatas, o parâmetro dele não pode ser mais Paulo Emílio, o parâmetro dele não pode ser uma bandeira denominacional, o parâmetro dele tem que ser Jesus. Esse é o parâmetro, que certamente nunca alcançaremos, mas nós faremos como Paulo disse, esquecendo para trás aquilo que ficou. Avanço para o alvo. É isso que a gente deve fazer. Não se amolda a parâmetros humanos. Olha para Jesus, segue o caminho, a porta está aberta da salvação e ele está de braços abertos chamando muitos. Vem, o tempo é esse. Maravilha, queridão, maravilha. Um grande abraço, ó. Beijão no coração. Você que assistiu o nosso podcast, coloque esse podcast para muitas pessoas assistirem e ouvirem, serem desafiadas. Que Deus abençoe sua vida, Jonatas. Que Deus abençoe seu ministério, sua família. Fique firme, que Deus ainda vai te usar muito para a glória dele. Valeu, amigão. Abração. Brigadão.